Olá pessoal, bem-vindos, né, à nossa primeira aula. Hoje trabalharemos as temáticas poema versus poesia, né, que estão disponíveis para vocês da página 2 à página 11, tá? Então essa semana a gente vai trabalhar só com essas páginas. Então vamos lá? Bom, aqui o objetivo não é que vocês aprendam métricas ou divisão, estilos, coisas mais complexas, tá? A questão é mais simples do que vocês imaginam, tá? Para o sexto ano, é lógico que a complexidade vai mudar conforme você passa de ano, né? Então, no sétimo ano, vocês trabalharão poema e poesia novamente, sob uma perspectiva um pouco mais complexa, né? Então, aí já entram as métricas, entram as divisões de poemas, né? Se eles são sonetos, se eles são redondilha maior, menor, tá? Então, agora, o que vocês precisam se preocupar, tá? Em aprender estratégias de leitura, né? Você precisa visualizar um texto, aprender a apreciá-lo ou lê-lo de diferentes maneiras, né? E é preciso que você também saiba construir isto, né? Eu olhei, vi vários exemplos, então eu consigo fazer o meu, né? E toda a carga de conhecimento, né? Todos os textos que vocês têm acesso servem de base, de uma construção, né? Para uma construção dos próprios textos. Então, a gente vai ficar nessa questão mais simples, tá? Mas vamos trabalhar aí agora a diferença básica entre poema e poesia. O poema, todas essas explicações, tá, gente? Só vou abrir um parênteses aqui. Todas essas explicações estão na apostila, tá? De uma forma diferente, mas estão, tá? Então lá, o poema, ele é considerado um gênero textual. E é por isso que ele respeita uma estrutura, uma forma, né? Então, só de olhar eu já sei que é poema. E eles costumam vir divididos em versos e estrofes. Vários versos formando uma estrofe, né? Versos, cada linha do poema, né? Estrofe, a união dessas várias linhas. Já a poesia, ela é a expressão do sentimento. Ela é livre de forma. Ela apresenta um ser lírico. O que seria isso? É a voz que se ouve, aquilo que a gente chama de sentimento, né? Em momentos de contemplação do belo. Ai, ainda continua difícil? Então, peraí, calma aí. Você já experimentou ouvir uma música antiga? O que você sente ao ouvi-la? Não te traz nada. Agora experimente tocá-la, né, para o seu avô, por exemplo, ou para alguém com uma idade, né, superior à sua. Aquilo vai fazer sentido para ela, porque vai trazer à memória lembranças, cheiros, gostos, né? Então, a poesia é isso. Ela pode estar dentro de uma música, de um quadro, né? Então, o momento que você contempla algo que te traz sensações boas, que te traz memórias, que te traz coisas bacanas e não só bacanas, né? Saudade, por exemplo, não é tão bom, né? Mas você sentir saudade, mas ali pode conter poesia, tá? Então, essa é a diferença básica. A poesia, ela não é um gênero
textual, porque ela não possui uma forma, ela está dentro dos vários tipos de texto. Isso vai depender se há essa contemplação do belo, né? Às vezes você olha uma fotografia, aquilo te trouxe uma saudade, um cheiro à mente. Então, aquilo é repleto de poesia, porque é a expressão do sentimento para você. Então, ela é subjetiva, tá bom? Esclarecendo isso, então, poema, a gente sempre vai analisar para o lado da forma. Estrutura, verso, métrica, rima. Poesia não, poesia é livre. E a apostila de vocês pede para que vocês observem logo de primeira, né, 2 poemas tão diferentes. Um dividido em versos, né, e estrofes, e o outro é um poema visual, um poema concreto. E ele logo pergunta: o que é um poema? Ele já trouxe para você. Na verdade, ele não quer que você responda. Tanto é que ele fala lá na apostila, né, para você refletir. Por exemplo, se você é convidado para ir a uma festa, você não reflete sobre a roupa que você vai a esta festa? Aqui ele faz esse mesmo convite, só que ao invés da roupa, a você observar esses poemas. Então pense sobre eles. Olhe, observe a estrutura, como eles são dispostos, né, dentro do caderno, né, da apostila. Existe uma diferença visual e conceitual aí, não existe? Então vamos pensar, o que é um poema então, se ele respeita a forma? E existem essas 2 formas tão diversas. O que pode ser ele? Vai pensando, pessoal. Vocês precisam ali refletir sobre. Então vamos lá. Quantas características dos textos podemos, quantas características, né, desse texto a gente pode afirmar? Você observou, né? Você disse que é um poema pela estrutura e tal. Agora, a diferença entre eles, quais são? Enumere aí, pega e diz em voz alta, né? Ó, um tem isso, o outro tem aquilo, né? E você vai observando, né, essas características. Logo a mais ele já vai trazer a resposta para você, né? Então ele fala assim: o poema é um texto que possui características bem específicas, como a disposição das palavras, uso predominante da linguagem conotativa. O que é conotativa? Ai meu Deus, que dificuldade, né? Mas calma que a gente vai ver, tá? Então ele traz toda uma definição. Leia com atenção. Aquilo que você refletiu, aquilo que você pensou que fosse, atende à resposta esperada por eles? Se sim, ótimo, que bom. Agora, se não, é preciso que você pense mais sobre o assunto, tá? Então, sempre quando há um texto onde você precisa refletir sobre, o seu avaliador, né, isso vale para os diversos tipos de texto, tá, gente? Não é só poesia, não. As dicas que eu tô dando vale para todo quanto é tipo de texto, inclusive entrevistas de emprego e tudo mais, tá? Ele espera que você responda o mínimo. O que seria o mínimo? Como saber? Através de leituras, através de pesquisas. É preciso que você se torne um aluno, né? Alguém que tenha sede desse conhecimento, tá? Que você consiga aí responder de forma satisfatória às expectativas do outro, para que haja uma comunicação satisfatória.
né? É esse o diferencial, né? É isso que vai te tornar diferente da grande maioria, tá? Você trazer, ir além das expectativas, não ficar só no básico. E como eu vou além? Refletindo, pesquisando, analisando, pensando. É algo fácil? Não é. É algo, é a melhor coisa de se fazer? Não, não é. Mas é preciso disciplina, é preciso que você tenha paciência, né? Para se debruçar, analisar, ler. E é uma questão de rotina. A partir do momento que você se acostuma com essa rotina, você consegue fazê-lo, tá? Então, após você ter refletido sobre a questão da linguagem desses poemas, da organização em versos e estrofes, porque um acontece e o outro não acontece, mas os dois são poesia, o que os liga, né, diretamente ou indiretamente, para que ambos se enquadrem nessa perspectiva, né, de poema. Então, tudo isso deve ser analisado, tá? Pensado nisso, ele apresenta mais 4 textos, muito diferentes um do outro, né, um dos outros também. Então, o texto 3, eu coloquei aqui digamos, aquilo que a gente pode ver, tá? A gente olha e já nota, meu Deus, tudo isso é poema? São tão diferentes, como que eu vou conseguir identificar tudo isso? Sim, são muito diferentes, mas eles têm aspectos comuns, que é por isso que são todos poemas. Vamos ver o porquê? Primeiro, vamos ficar com as diferenças. As diferenças sempre são mais fáceis de trabalhar do que as coisas que são semelhantes, tá? Até porque na poesia isso é gritante, né? Então, no texto 3, por exemplo, a gente nota que os versos são curtos. Se a gente vê lá o finalzinho de cada palavra, não há rima. Eles são livres, né? Eu vejo que é dividido em 2 estrofes e trabalha o tema poesia. Eu coloco redondilha menor, mas a gente não vai focar nisso não, tá? É uma redondilha menor, só vou explicar para vocês aí a título de conhecimento, porque ele possui 5 sílabas poéticas, né? Todos os versos, se você for fazer a métrica certinho, ele tem o mesmo esquema, tá? 5 sílabas poéticas, o que é diferente de divisão silábica, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas esse não é o foco, tá? O texto 4, ele traz um soneto. Soneto também é cheio de formas, só que diferente do primeiro, ele já traz um esquema de rimas, tanto é que ele já deixa em vermelhinho aí, vocês estão observando? E ele traz lá A, B, A, B. Agora complicou tudo, né? Não, é uma forma de identificação de rimas, tá, gente? Então, por exemplo, o A vai rimar com o quê? Com A. Então, toda vez que você encontrar essa terminaçãozinha do idos, né? Eu vou colocar a letrinha A para lembrar. Opa, essa rima já apareceu. Então, esse Azinho rima com esse Azinho e quando eu olho no geral fica mais fácil de eu identificar as rimas só batendo o olho nas letrinhas. Eu não preciso ficar lendo novamente, né? A todo momento, tá? B vai rimar com B. Vamos fazer isso na segunda estrofe, né? Pra ver se fica claro. Então, desmedidos, né? Termina com idos. Isso já apareceu? Já. Então, eu coloco o quê? Letra A. Alimentam. Já apareceu essa rima? Já. Rima com arrebentam e enfrentam. Coloco a letra B ali. Extraídos. Mesma coisa. Letra A. Atormentam. Letra B. Porque rimam com alimentam, enfrentam e arrebentam. Tá?
Então é só uma forma de facilitar, né, o entendimento, tá? Esse esquema de rimas aí. Então por isso que ele já deixa em vermelho para que você observe. Esse já ele não é livre, né? Ele possui um esquema de rimas. Ele também é dividido em versos e estrofes, e ele é decassílabo. O primeiro, redondilha menor, ele possui 5 sílabas poéticas em cada verso. Já o decassílabo, em cada verso ele vai possuir 10 sílabas poéticas. Por isso que é chamado de soneto, né? Então, o soneto, todo o soneto, ele precisa respeitar essas regrinhas, né? É só de olhar. Ah, isso aqui é um soneto? Ele possui 4 estrofes? Possui. As 2 primeiras estrofes possuem 4 versos? Possuem. As 2 últimas, 3 versos? Sim. Então, é soneto, tá? O quinto texto, né, o terceiro que a gente analisa nessa página, é um poema visual, conhecido também como poema concreto. Por quê? Porque ele obedece uma forma, né? Só de a gente olhar, a gente enxerga a mensagem principal. É lógico que é preciso se aprofundar, existem as letras miúdas, né? Igual um contrato, né? E a gente precisa analisar. Ele sempre vai defender um tema. Que tipo de tema? Do cotidiano. Seja um simples café, como um texto que aparece um pouquinho mais para frente, ou algo tão complexo como o consumismo, né? Então, ali aparece lixo e as letrinhas miúdas, luxo. Por que estaria ligado ao consumo, né? Ao consumismo? É preciso refletir, né? As temáticas. Pense, né? O que ele traz de mensagem ali que vale a pena parar, observar, refletir? Essa é a intenção do poema, né? Que você mergulhe, que você se encontre ali, se veja ali e sinta vontade de mudar ou não. Eu estou feliz comigo, é assim que eu sou, né? Isso vai depender do tipo, do estilo, da hora, do momento, do lugar, tá? E o texto 6 também, né? O quarto poema ali, ele é livre, os versos são livres, ou seja, não respeita uma métrica, né? Ele foi escrevendo e conforme veio a inspiração, tornou-se poema, né? Não possui várias estrofes, ele possui apenas uma única estrofe e também fala sobre assuntos do cotidiano. No caso, as paixões, né? Eu amo alguém que não me ama e esse alguém que eu amo ama outra pessoa e essa outra pessoa, né, ama outra, e com o passar do tempo cada um segue rumos diferentes. Olha que cotidiano ali, né, descrito em tão poucas linhas, né, é uma vida, né, que é descrita em poucas linhas. E isso tudo a gente precisa aprender a fazer. Como? Aí complicou, né? Basta a gente dominar algo chamado linguagem conotativa, linguagem figurada. Como que a gente faz isso? A gente no nosso dia a dia já faz, né? Deixa eu só arrumar aqui, pessoal, para que vocês enxerguem melhor a atividade, tá? Pronto, que não dá mais pra mudar, eu tenho que aparecer em algum canto, né? Mas vamos lá. Deixa eu só ver aqui, vai, vamos lá.
observando agora o que eles têm de comum. A linguagem conotativa, a linguagem figurada. Mas o que seria isso? Bom, existe uma diferença básica entre linguagem denotativa e linguagem conotativa. A denotativa é aquela real do dicionário, é aquela que a gente procurou, achou, né? É o sentido literal. Se eu tô falando gato, nossa, que gato. Eu posso estar olhando para um gato, né? Ou eu posso estar olhando para alguém muito bonito, muito charmoso. Vai depender, então, de contexto. Por isso que eu trago aqui do ladinho, né? Essa chargezinha, né? Que brinca com o contexto das coisas, né? A falta de comunicação, né? A falta de conhecimento da linguagem conotativa nos leva a equívocos. Então, para a poesia, isso é muito importante, a gente dominar essa linguagem. Então, lá, a denotativa do dicionário, eu trago o exemplo, né? Com duas palavras básicas. O voada, de voar, né? E relampejar. Então, lá, primeiro exemplo. O pássaro voava pelo céu da cidade. Voar ali, né? O pássaro voa. Sentido literal. Durante a noite relampejou. No caso, ali o tempo era para chuva, né? Então, um fenômeno natural aconteceu aí. Já a linguagem conotativa, ele vai trazer essas mesmas expressões. Ali, voava e vou trabalhar o voar com o relampejar, né? Só que em outras situações. E isso pode transformar totalmente o significado. Então, a linguagem conotativa, ela vai trazer um sentido figurado, não literal, né? Não real. Ele vai trazer ali sentido de verossimilhança, aspectos parecidos com o real, partes, né, de um todo. Exemplo, o carro voava pelas ruas da cidade. Ele voava ou ele estava em alta velocidade, né? Seus olhos relampejavam de ódio. Os olhos relampejavam mesmo? Ou estavam, soltando faíscas de ódio, né? Alguns utilizam essa expressão, que é conotativa, tá? Então, no nosso dia a dia, a gente já utiliza muito a linguagem conotativa, tá? E na poesia, é isso que você vai ter que fazer. É transformar palavras do dicionário, pegar esses aspectos, né? E dar a ele um outro sentido, né? E para isso existem as figuras de linguagem, né? Que são várias e a gente vai aprender aos poucos aí, tá? Então, olha aqui no cantinho a chargezinha, né? Você tem pastel de R$1? Tenho sim. Aqui. E o menino come o pastel e esse pastel é do quê? Ele está recheado de R$1. Ele entendeu a linguagem conotativa aqui? Ele queria um sabor, né? O sabor de R$1? Ou ele queria o valor, né? Do pastel ali de R$1, né? Então, é importante vocês entenderem essa diferença entre linguagem denotativa e conotativa, tá? Entendido isso, entendido que a linguagem conotativa não é aquela do dicionário, né? É aquela que faz com que você ouse, né? Dê às palavras outros sentidos que vão além do real. É aquilo que você imagina. Também não pode ser absurdo, tá? A gente tem que cuidar com isso. Não pode ser absurdo. É preciso pegar aspectos de verossimilhança. Aspectos, por exemplo, se eu chamo
um rapaz ou uma menina de gato, gata, né? E aí, quais os aspectos que eu tô transferindo a essa pessoa? O fato de ser fofo, bonito, delicado, né? Isso vai depender do contexto, tá? Então tem que estar ligado ao real, mas não significar o real, certo? Aí, depois de ter entendido as diferenças e as semelhanças, né, entre estes poemas, ele traz algumas atividades, né, a apostila traz algumas atividades aí. Quais as diferenças entre os textos 3, 4, 5 e 6? Coloquem aí, né? Façam esse exercício, anotem todas as diferenças. Por que eles seriam poemas? Como você, né, entende poema? Então, baseado nisso, nessas estruturas diferentes, poema, estrutura, mas nem toda estrutura é igual. Então, como você entende isso? Como você classifica o poema? Aqui ele quer as suas palavras, a sua opinião sobre, após ouvir esses conceitos, né? E o que eles têm de diferente de outros textos? Por exemplo, se eu pego ali uma reportagem, como eu sei que é uma reportagem, né, e não um poema? Se eu pego uma charge, igual eu peguei antes ali, como eu sei que é uma charge e não é um poema? Ah, só de olhar. Mas o que eu olho? É isso que ele quer que você coloque aí. O que você está olhando? É só de olhar. Então descreva isso no papel, né? Ah, professora, mas aí é mais difícil. Sim, porque é preciso que você reflita sobre o assunto. A partir do momento que eu aprendo a refletir sobre assuntos, sobre diferenças, sobre igualdades, é aí que eu construo conhecimento, é aí que eu me torno crítico, é aí que eu me torno alguém responsável pela minha aprendizagem, tá? Então, sintam-se convidados a refletir sobre isso e a colocar no papel. No início, não assim, não vai ser algo fácil, tá, gente? Não é. Escrever é muito difícil, né? Colocar no papel, às vezes você pensa mil e uma coisa, aí quando coloca no papel você trava. Mas é exercício, né? A gente só aprende a fazer fazendo, tá? Então, professora, só de olhar. Então, o que você tá olhando e que tá vendo que é diferente? Coloca aí, tá? E depois ele vai trazer mais poemas, né? E mais atividades. Ele traz ali na página, essas questões estão na página 7, tá, pessoal? Só para vocês irem acompanhando. Ele traz um poema concreto, visual, né? Que fala, o título do poema é Xícara, né? Então, quando você olha, você não precisa nem saber do tema, né? Do título. Você já enxerga a xícara, né? O bom do poema concreto é isso. Porém, existem as letras miúdas, lembram que eu falei? Ela é que vai trazer a linguagem conotativa. Ela que vai trazer toda a poesia por trás desse visual todo, né? O assunto do cotidiano, as reflexões. Então, é preciso analisá-lo não só de uma forma superficial, apenas olhando. É preciso se aprofundar, é preciso ler, reler, tá? Então, de forma simples, ele propõe que vocês elaborem a estrofe de uma poesia com qualquer tema, depois de apresentar esse texto maravilhoso, né? E tão diferente. Aqui, pessoal, é livre, tá?
tentem produzir 4 versos. Ele propõe 4 linhas aí, né? Para que vocês produzam 4 versos. Com rima, sem rima, não tem importância. Olha, vamos tomar cuidado aqui também com uma coisa. Quando eu digo sem rima, não quer dizer sem sentido, tá? É preciso ter um início, um meio e um fim. Eu não posso começar um texto falando sobre, vamos supor, banana e terminar falando sobre arroz. O máximo que pode acontecer aí é eu montar uma salada de fruta, falar das várias frutas, tá? Então, pensei em um tema, vamos supor amizade. Sobre o que deverá ser escrito aí? Sobre a amizade, as diversas facetas, os diversos lados, os diversos cheiros, os diversos risos, tá? Utilizando palavras que não estejam no sentido real de dicionário, mas que esteja ligado ao sentimento, a algo que te emociona. E quando te emociona, é muito mais fácil atingir o outro, porque sentimento é sentido, não é? Pode parecer redundante isso, mas não. O sentimento a gente sente, né? Então, através da sua linguagem é que eu vou me derreter, é que eu vou me identificar, é que eu vou falar, bom, pra mim não é tão assim, né? E aí é que entram as reflexões a respeito daquilo que você escreve. Porque você nunca escreve pra você, você sempre escreve pro outro, tá? É isso que vocês têm que aprender aí, tá? Ah, mas quando eu fiz eu achei que tava cheio de sentido. Mas você releu? Você se colocou no lugar do outro? Ah, o outro vai ler desta forma. Ele vai pensar, tá? Então, sempre tenham em mente, no momento da escrita, de que outra pessoa lerá. E isso precisa fazer sentido para ela, porque para você já faz, tá? Então, aí a importância de uma boa pontuação, uma letra legível, tá? E a letra E, né? Aqui ele fala para vocês comentarem todos os textos, mas os outros textos eles já foram comentados, tá? Se vocês observarem, existem as respostas das questões aí, mas o intuito não é que vocês respondessem. O intuito era que vocês refletissem sobre e, ao refletir, ver se aquilo que você, o caminho, né, a sua linha de raciocínio estava de acordo com a proposta básica do que você precisa responder quando é questionado sobre um determinado assunto, tá? Refletido isso, poxa, eu não passei nem perto, ou agora eu já tenho uma noção, tá? Então agora vai ser a sua vez. E é por isso que eu deixei os outros textos de lado. Eu quero que vocês, tanto é que eu já até comecei a escrever aqui, né? Ó, os textos 6 e 7 são poemas, porque aí você vai dar a sua resposta. Por que o poema 6? Por que o texto 6 é um poema? Por que o texto 7 é um poema? O que eles têm de diferente dos outros tipos de texto? Sempre peguem um outro texto como base de referência, tá? Uma charge, ou um texto de jornal, um texto esportivo, científico, né? Um horóscopo, né? Existem diferenças nessas formas. Quais são elas? É isso que você precisa colocar aí, tá bom? E o que eles têm de igual, né? Aqui não pede para que vocês coloquem, mas sempre é importante a gente pensar também o que há de semelhante entre esses dois textos, porque os ligam a um único gênero textual, que é o poema, tá? Então, resumindo tudo, poema forma,
vai respeitar aí uma linguagem diferente, que é aquela que te prende pelo sentimento, pelo lirismo, né? Aqui o poema, ele não possui personagem, ele possui um eu lírico, né? Por quê? É aquela vozinha que fica assim, não significa que o poeta passou por isso, não, tá? A intenção é que você se identifique, a intenção é que ele seja livre de um autor, porque você já parou para pensar, por exemplo, que você ouviu uma música e fala assim, poxa, isso daí, olha, se eu sentasse e escrevesse, seria sobre a minha vida, né? Parece que ele adivinhou. Até as vírgulas eu colocaria aí, né? Então, essa é a intenção da poesia, do poema, né? Então, o poema, ele precisa emocionar. É por isso que a gente não chama mais de personagem, é eu lírico, é o eu que sente, é o eu que contempla o belo, é o eu que se emociona, tá? E que tem uma empatia, né? E ele propõe aí as 3 últimas atividades, e nós pararemos por aqui, né? Eu não coloquei todos os textos, é importante que vocês façam a leitura. No texto 8, por exemplo, tem a definição, né, mais complexa do que é uma poesia, tá? Eles trazem uma música Aquarela super conhecida, né, que é escrita em versos e estrofes, né? Até ele coloca que a música é algo que se aproxima muito do poema, porque os poemas antigamente eles eram cantados, né? Não vinha só, né, com a declamação, ele vinha acompanhado por um som, né? Então a música nada mais é do que um poema musicado, né? Então ele traz esse aspecto de semelhança entre a música. Mas vamos focar aqui nas últimas atividades, que é o que eu vou cobrar de vocês, tá? Então, só voltando aqui, ó, o que eu vou pedir pra vocês? Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar. Ele tá batendo aqui. Bom, o slide anterior, né? Não tô conseguindo voltar, tá, pessoal? Então, eu vou cobrar essas atividades do slide anterior e essa daqui que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Então, eu vou tirar aqui. A primeira, a gente vai fazer um exercício de pesquisa, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre a obra Ilíada e Odisseia, né? Para ter noção do que a poesia era na Grécia. A poesia, para algumas culturas, elas são muito importantes, tá? Porque é a forma como a gente enxerga aquilo que acontece no nosso dia a dia. Lembram das temáticas expostas ali nas atividades, nas explicações anteriores? É o cotidiano. Então, Ilíada e Odisseia, ele vai falar sobre a Guerra de Troia, né? Quem já assistiu o filme? Né? O filme é um resumo da história. Mas antes, como que eles contavam história? A história da sua vida, a história da sua cultura, através das poesias. Tanto é que é enorme. Eu não vou dar spoiler não, tá, gente? Pesquisem aí. Escrevam um resumo dessa pesquisa, tá? Para entregar. Olha só, observem. Resumo não é cópia. Eu não quero que você pegue
né? Aí entra papai e mamãe aí, ó, né? Que porventura estejam assistindo ao vídeo, o auxílio de vocês. Não é preciso que vocês expliquem a matéria, às vezes é difícil, a gente entende que há muitos anos, né, que estudou e não tem domínio sobre o conteúdo, porque nunca mais utilizou, etc, né? Mas é preciso que vocês auxiliem os alunos na organização. E vocês também, né, que já estão bem crescidinhos, que se organizem. Então, o resumo não é uma cópia. Eu não quero números, eu não quero dados específicos, tá? Ah, tem mais de 15 mil versos. Não, tá? Eu quero que vocês falem com as palavras de vocês. Mas como que eu faço isso? Lendo. Leia sobre o assunto várias vezes se for preciso. A partir do momento que você leu, alguma coisa ficou. Ah, mas eu não consegui. Leia novamente, tá? Ah, eu consegui escrever 3 linhas. Já é o suficiente, tá bom? O importante é que vocês escrevam aquilo que vocês conseguiram entender do texto. Tá certo? Combinado? E depois que vocês escreveram, né, esse resuminho aí que vocês fizeram através das leituras, né, da pesquisa que vocês realizaram, eu quero que vocês escrevam um único parágrafo expondo a sua opinião sobre o poema. O poema pesquisado, tá, gente? Não é o poema em geral, não, tá? O que você achou? É uma forma diferente de contar história? A história de um povo, a história de uma cultura? Você gostaria que sua história fosse contada dessa forma? O que muda dos livros, por exemplo, de história comum, né? Você se interessaria menos por uma história assim? Ou prefere os livros de história, né? Quando eu falo de livro de história, é esse livro aí, ó, que tá na casa de vocês, né? Com conteúdo de história. O que chamaria mais atenção sua? Coloque sua opinião, exponha aquilo que você pensa, tá? A letra B. Encontre no poema 9 as rimas, as estrofes e versos e marque como no soneto anterior. Ele fala do soneto lá, que é o texto 4, né? Mas eu coloco um exemplo mais fácil aqui, ó, para vocês, né? Então, vocês vão utilizar para realizar essa atividade, vocês vão precisar de lápis de cor. Então, vocês vão pintar de cores diferentes as rimas, tá? Por exemplo, ali, né? Passado. Aparece outras terminações em ado? Aparece. Então, vou pintar todas elas com o lápis de cor, vamos supor aqui, eu utilizei o vermelho, né? Igo, né? Pintei todas as terminações. Aí parou, não apareceu mais nada com ado, nem ido. Apareceu uma com ano, termina em ano. Gente, não é outra rima? Então eu vou para outra letra do alfabeto, tá? E eu vou mudando as cores conforme o esquema de rimas aí. E vou colocando a letrinha que representa, tá? Para quando eu olhar, conseguir visualizar as rimas de uma forma mais satisfatória, tá? É considerado um soneto porque possui quantas estrofes? Como que a gente vai marcar isso? Enumere, né? Enumere. Primeiro verso, segundo verso, né? Destaquem de alguma forma aí, tá? E a letra C pede para que vocês produzam
um poema e ele dá a temática. Pessoal, é preciso respeitar. Quando se tem um tema, quando você é livre, você pode pensar em qualquer coisa. Agora, quando ele dá um tema, é preciso que respeite esse tema. É preciso saber, mas aí fica mais difícil. Realmente, né? Você quer sempre fazer a mesma coisa? A gente precisa subir de nível. Então, o livre você já fez, agora você vai respeitar um tema. Que tema é esse? Amigo, tá? Agora, ele não especifica a questão da estrutura, né? A estrutura é livre. Você pode fazer aí um poema dividido em versos, com rimas, ou você pode fazer um poema visual, concreto, né? Então, utilizem a imaginação de vocês, sejam criativos e a partir de agora, né, eu estou disponível para que vocês tirem as dúvidas que porventura, né, tenham ficado aí a respeito das atividades, tá bom? Bom estudo, grande beijo, tchau, tchau!